Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Olha só, voltamos depois de algum tempo. Estamos de volta. Tivemos alguns problemas aí. Eu tive alguns problemas, meu computador quebrou, tive que trocar. Agora eu percebi que a câmera está até um pouco melhor. Estou em outro lugar aqui, tá uma zona, um tanto de Pato Donald que tem ali atrás, olha, do logo do Corinthians. É isso mesmo. Estamos em outro lugar aqui na minha casa e aos poucos a gente vai organizando a casinha. Mas seja bem-vindo, meu mano Frank Mil Grau. Dá um salve na galera Tamo, aí. fala, meu irmão, estamos juntos novamente. Tava difícil bater a agenda, mas finalmente Tá. conseguimos. Agora estamos firme e forte aí novamente. Isso aí. Esperamos voltar com mais frequência, com a frequência que vocês estavam se acostumando. E, meu povo, antes de qualquer coisa, eu queria anunciar que este vídeo aqui, ele é um oferecimento de Novo Plano Contabilidade. Isso aí, é um novo parceiro aqui do canal, um novo parceiro que está comigo lá no Instagram, já fiz algumas publicações para eles, então ficaria muito feliz se vocês seguirem eles aqui. Vou até deixar o arroba deles passando aí na tela o tempo inteiro, tá? E aí a gente vai seguindo. Já já eu coloco só para eu não errar o arroba. Mas enfim, é isso. Hoje a gente vai falar sobre mercado de novo, né, João? Com certeza, né? É o assunto do momento, junho, julho, o que roda no basquete brasileiro é o mercado. O mercado tá dominando, enquanto contabilidade. Aí, pô, fiz jornalismo, não sabe escrever contabilidade, como é que pode? Pô, mas é aquilo, né? No mercado do basquete brasileiro, os times de alto orçamento já dominaram tudo, já pegaram os melhores, e aí agora vai sobrando a movimentação para os times de meio de tabela, baixo fim de tabela. Mas aí a gente vai falando um pouquinho de cada time aqui agora. Vamos falando um pouquinho de cada um. Tá aqui, ó. Aqui embaixo, arroba NPLE, Novo Plano Contabilidade. Então, já segue eles lá, dá essa moral, porque estão dando uma força aqui pro canal. A arroba deles também vai estar na descrição. Fechou? Galera, então vamos lá falar de mercado. O que que eu e o João preparamos aqui para vocês? Preparamos uma coisa que fez muito sucesso na época da pandemia. Hoje em dia já está um pouquinho defasado, tá? Mas a gente vai, né, seguir aqui porque é a melhor maneira. Que é uma tier list de mercado bom ou mercado ruim aqui de todos os times do NBB. Então, o João que fez isso aqui, tá? Então, dá uma moral pro moleque aí, porque eu tava trampando e ele tá de férias da faculdade. Então, tá o mínimo que podia fazer. Não, brincadeira. Mas, mas, enfim, a gente vai aqui falar, vai passar time a time. Então, vai ter aqui todos os 20 times, né, João? Da última Exato. temporada. Todos os 20 E da última temporada. E aí a gente vai falando um por um, como é que vai ser o mercado, e a gente vai em ordem alfabética, que tá literalmente nessa ordem aqui. Então, enquanto vai nessa ordem que tá aqui mesmo, para a gente não se confundir. As categorias, João, você acha que tá boa? Eu acho que a gente pode é, tirar uma. Você não acha, não? Ou você acha que vai ter gente assim? Mete o pau. Faz como preferir aí. Eu acho que às vezes Ó, realmente vai tirar o estar muito ok? lotado. Então, acho que eu vou tirar o Fechou. ok. E aí a gente vai encaixando aqui os times. Mas vamos lá. Bauru. O Bauru, onde você colocaria o Bauru neste momento? Cara, alguns nomes bem interessantes no Bauru. Alex Garcia, Anthony Harris. Aí agora anunciaram hoje, né, quando a gente está gravando, o Fermin Taigense, que eu achei um jogador bem interessante no Rio Claro. Fez uma baita série contra o Flamengo lá, fez ótimos jogos contra o Flamengo. E ouvi um papo de Cordeiro Bennett indo para o Bauru também, tá? Tem esse papo rolando aí. Então, por enquanto, eu colocaria o Bauru no bom mercado. Pô, acho que eu assino embaixo no bom mercado aqui, porque Bauru se movimentou bem dentro das expectativas que tinha. Perdeu o Andrezão, obviamente é uma perda muito grande, né, para a equipe. Foi o melhor pivô do último NBB. Então, vai ser um pouquinho complicado, mas eu acho que dentro do possível e dentro do esperado para o Bauru, está sendo um grande mercado, né? A equipe está conseguindo fazer boas movimentações. O Anthony Harris foi o cestinha do último NBB, para vocês terem noção. Então não é um cara qualquer que o Bauru está contratando, é um grande jogador. Então vamos ver aí até onde que chega o Bauru. Eu acho que um meio de tabela ali nos playoffs, chegando até umas quartas de final.
chega, né? Cara, o Bauru é um time que sempre tem potencial para surpreender, sempre engata. O Paulo Jaú fez bons trabalhos, conseguiu fazer times bem encaixados e esses times ir longe. Vamos ver se ele vai conseguir o mesmo encaixe com esse time. Mas tem um potencial para fazer uns bons playoffs aí. Melhor que a última Vamos. temporada, que eu acho que o Bauru ficou devendo um pouquinho. Também acho. Não é porque a gente é de Franca, não, viu? Enquanto. Se lá em Uberaba é o Valentino Rossi, e aí em Uberaba que você tá ainda? É? Ah, Tô então é por o aqui Valentino ainda, velho. Rossi? Ó, É, velho. desde Aqui é a manhã, milhão. desde. Você é louco. Puta que pariu, GP de Mônaco essa porra. Mas enfim, a gente segue aqui com o Bauru no bom mercado. E o Brasília, aí eu vou abrir aqui o meu comentário. O Brasília é um time que, né, temporada passada foi muito bem, se reforçou bem, e vai acabar perdendo algumas peças importantes, né? O Corvalan foi para que time mesmo que ele foi? Foi pra segunda divisão da Itália. Então, foi para a Europa, tipo assim, é Europa, gente, é euro, beleza. Fazer o quê? Mas eu acho que a equipe do Brasília, você viu muita movimentação deles? Cara, não, por enquanto eu vi pouca Então, movimentação. E é aquilo que eu falei, né, no início do vídeo. Manda quem tem um orçamento mais alto. E o Brasília fez uma boa temporada. Quem tem um orçamento maior que o Brasília foi lá e pegou todo mundo e não sobrou nada pros caras. exato. Esse que é o problema de às vezes você ficar reativo no mercado, né? Você esperar as coisas acontecerem em tempo demais e não tentar dar uma cartada. Porque com a boa temporada que o Brasília fez, eu tenho certeza que teriam jogadores que gostariam de ir para lá. É uma cidade que todo mundo fala muito bem, não é uma cidade, enfim, que tem muitos problemas, assim, a cidade no geral, né? Então, todo mundo fala muito bem. E é uma galera que respira basquete. É um ginásio lotado, é um baita ginásio, né, mano? O Nilson Nelson é lindo. Então, tenho muita vontade de conhecer, inclusive. Também. Então, eu acho que o Brasil tem um grande potencial para voltar a ser a potência que foi no passado, mas precisa, né, do investimento. Precisa de alguém para colocar o dinheiro lá, porque não adianta. É o que está mandando hoje em dia. Para você ter os grandes jogadores, você precisa de grana. Ô, Ilso, só informação de mercado que eu sei do Brasília é o Zu podendo ir pra lá. Quem comentou inicialmente foi o Guilherme Tadeu lá do Café Belgrado. Na moral aí pro Um Guilherme. salve para ele, grande Gui. Salve. Grande Guibas. E sabe muito. E, cara, eu acho que eu vou pro Azul. É um time que ele vai ter um espaço interessante, ele vai ter bons minutos ali, boas movimentações. Então, acho que ele vai conseguir sair bem lá. Espero que ele não se lesione, né? A gente torce muito para isso também, porque a gente sabe que ele, infelizmente, está convivendo com bastante lesão aí. Mas vamos torcer para que tenha sido as últimas aí da carreira dele. Com certeza. Tem muito potencial. É um jogador do estilo que o Dedé gosta. Defesa forte, transição. Eu acho que tem tudo para ir muito bem lá na mão do Dedé. Também acho. E o Caxias, hein? E o nosso Caxias? Cara, o Caxias, assim, poucas movimentações até agora. Movimentou mais ali na base, trouxe alguns reforços para jogar LDB que deve participar do time adulto. Mas no mais é isso, por enquanto. Infelizmente, do Caxias a gente não tem muita coisa para falar, né? Vou colocar aqui no não se movimentou, porque foram pouquíssimas as coisas que o Brasília fez, que o Caxias fez. Então, infelizmente, ainda não teve muita movimentação. Perdeu o Chamel, né? Que simplesmente o maior cestinha da história do NBB, talvez um dos maiores jogadores da história do NBB. Então, perdeu ele. E vamos ver como que vai se reforçar. O Caxias, cara, é aquele time que sempre vai te dar trabalho lá em Caxias. É bizarro, assim, a força que eles têm com a torcida e tal. Então, vamos ver como que vai ser. Precisam se movimentar ainda para a gente ter maiores expectativas sobre o Caxias, né? Ah, e sempre tem bons projetos, tá? Independente do momento que eles se mexem, sempre tem bons projetos. O Caxias é um projeto forte do NBB, apesar de não ter um alto valor de investimento. É um projeto forte, um projeto consolidado e que sempre está por aí. Ô, João, eu vou fazer uma coisa aqui que vai ser para gerar discussão entre nós, tá? Ai, meu Deus, lá Eu vem. vou colocar.
o máximo aqui de um. Só vai ter um aqui. Um time vai ficar no baita mercado. Então, as equipes que a gente acha que fizeram um baita mercado, a gente vai deixar aqui para baixo, ok? Aqui na onde está o Corinthians, onde está todo mundo aqui. E a gente discute. Por exemplo, o Corinthians, o Valentino Rossi aí. O Corinthians é um dos times que não fez um grande mercado. Inclusive, informação que vem diretamente da pracinha do cemitério de Franca. E não é brincadeira. Eu estava trocando figurinhas da Copa do Mundo com meu irmão. Encontramos Cauê Borges, né, atleta do Corinthians, e perguntamos para ele: você vai ficar no Corinthians? Ele falou: vou. Então é isso. Estou aqui passando a informação para vocês, informação aí que eu coletei enquanto eu trocava o escudo da Austrália. Então, um Frank é muito abraço. legal, né? Por causa desses rolês. Mano, é muito engraçado. Você tromba os caras assim, a troco de nada. Mas, enfim, agora brincando, fora brincadeira, o Cauê vai ficar no Corinthians. O Elinho Coraza tinha papos, né, dele ir para o Mogi, às vezes para jogar com o Lucas, dele fazer outras movimentações, mas eu acho que ele vai acabar ficando, né? Ele ficou bem identificado lá. O Corinthians deve perder seus estrangeiros, mas uma base ali dos jogadores brasileiros deve ser mantida no Corinthians. Eles devem manter uma base ali. Aí agora tem um novo investimento, né, um novo patrocínio que o Corinthians conseguiu para os esportes. Pô, que é inacreditável. É inacreditável. Não dá! Não dá. Gente, desculpa, eu sou corintiano, vocês estão vendo aqui. Mas Jesus amado, tem que acabar o projeto, essa é brincadeira. Não, mas assim, pô, mano, não dá, gente, pelo amor de Deus. O que vocês estão fazendo? Aí é treta de corintiano. Não é de corintiano, irmão. Imagina que o seu time de futebol tenha um time de basquete. E aí, por ironia do destino, o clube tá para acabar, né? Porque é sempre assim. O Corinthians deve 2 milhões e a culpa é do basquete. É bizarro. Né? Não é porque tá pagando 700 milhões de reais pro Pedro Raul. Mas, enfim. Aí tá devendo lá 2 bi. E, mano, o Corinthians precisa de um patrocinador. Aí vai atrás de um site de, enfim, garotas. Não dá. Tipo, qual foi? Pô, não pode. Não pode. Dito isso tudo, o Corinthians ainda não se movimentou e eu prefiro acabar aqui, senão eu vou me irritar mais. Então, podemos passar para o próximo, que é o Cruzeiro. Fala aí. Você tá em Minas? Você fala do Cruzeiro. Pô, tô em Minas, mas assim, como o Cruzeiro não se movimentou nada, não tô sabendo de nada do Cruzeiro ainda. Tô curioso para saber onde que vai o Túlio da Silva, que foi um bom jogador, fez um bom NBB no Cruzeiro. Mas por enquanto nada do Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro deve manter o projeto, né? Não deve ser um desses times que deve encerrar. O Cruzeiro deve manter o projeto. Assim, já ouvi falar que eles estão aí nos bastidores, mas nenhum nome confirmado, nada assim mais próximo de estar acertado. E o nosso único, hein? Cara, o único teve forte por a briga aí por diversos treinadores de grandes nomes, como os dois Del, né? O Léo Costa e o Léo Figueiró, mas eu acho que perdeu a briga pelos dois. E não sei quem chega lá no. Essa foi a única movimentação que eu vi por lá. Por enquanto, depois deu uma estagnada nessas movimentações do União Corinthians. Temos que chamar a Rose Heine aí, que aí ela deve ter muita informação do União Corinthians. Alô, Rose. Ó, os comentários são dos seus amigos. Só digitar aí aonde que vai, né? O que está acontecendo ali no União Corinthians. Então, conta aqui pra gente, Rose, porque infelizmente a gente não teve muitas movimentações assim. E galera, infelizmente é normal, tá? O NBB demora um pouco mais para começar. Vocês estão vendo, pô, vocês só vão colocar a gente ali? Por enquanto, a grande maioria. Mas estamos chegando nas boas discussões, porque vai ficar legal isso aqui, né, daqui a pouco. O Vasco, o Vascão, teve um papo de encerrar o projeto, não teve? Sim, senhor. Vai encerrar, eu acho. Então, vamos inaugurar uma nova categoria aqui. O GG até se despediu ontem
se eu não me engano, foi ontem, né? Hoje nós estamos gravando dia 15. Acho que ontem o GG se despediu oficialmente. O GG que foi um dos caras que abraçou esse projeto do Vasco e alavancou fortemente. Ontem ele se despediu do projeto. Mais um dos indícios que o Vasco deve cair, o gigante da colina. Infelizmente o Vascão deve cair, porque mais uma temporada pífia, né? Vamos falar desse jeito. Desculpa ser curto e grosso assim, mas é a verdade. Eu lembro quando no começo da temporada eu fiz o Power Ranking lá com todos os times, e aí 90% das pessoas falaram que o Vasco ia cair, e o Léo Figueiró falou que não iria cair, e ele abandonou o barco no meio do projeto. Então, assim, né? Falou, tem muito especialista aí, ironizando, que eu sei, que tá falando que o Vasco vai cair, mas a gente vai lutar para fazer isso para acontecer. Não que eu não torci, tá, gente, pro Vasco cair, pelo amor de Deus. Mas assim, era meio que inevitável, cara. O time era bem limitado, né? Bem limitado. Desde o início o projeto era uma bagunça, né, completa, então, tipo assim, não, era muito inviável essa permanência do Vasco aí na elite do basquete brasileiro. E culminou nessa tristeza aí, que é o Vasco ficar fora. O Vasco, que é um clube enorme no basquete brasileiro, né? Conquistou muita coisa. Então, a gente sempre torce para que os clubes do futebol, principalmente o Vasco, que já tem uma história, voltem ainda mais fortes. Fortaleza Basquete Cearense, que agora não é Fortaleza mais, né? É só Basquete Cearense. Pô, eu peguei no site do NBB as equipes que disputaram o último Suave. NBB, e aí depois que eu peguei, que eu falei, putz, não é mais o Fortaleza Basquete Cearense, agora voltou a sua skin original, é só o Basquete Cearense, o Carcalion, né? Carcalion. Carcalion, que, falar a verdade, tinha muito mais carisma do que o Fortaleza Basquete Cearense, muito mais da hora a volta do Carcalion aí, expectativa alta, tá? Quando era só o Carcalaio, tinha bons projetos Cara, o tinha basquete mesmo. Era cearense. legal. Lembra da temporada que o Cauê Borges fez lá? Sim, Vai pô. lá. Ou foi em Caxias? Acho que foi lá, né? Eu acho que o Cauê Borges não, mas o Bright, pô. O O Bright Bright deitou. destruiu no Fortaleza, velho. Foi, ele deitou mesmo. E assim, a gente tá. Eu até abri aqui o Instagram do Carcalaio para ver se teve algum anúncio, enfim, alguma coisa, mas não teve ainda. Só de jogos da LDB, né? Porque você é obrigatório. E aí tem o Gus Marinheiro aqui. Grande Gus. Sou fã. Mas enfim, vou colocar aqui o basquete cearense no não sofrimento porque não anunciou ninguém. Então, infelizmente, a gente ainda não sabe. E esse aqui, hein? O nosso Mojizão, até que enfim, anunciar, cozinhou o galo, hein? Puta merda, velho. Todo mundo sabia e não queria Putz, anunciar os homens. pô, os caras cozinhou 2 meses o Galo para anunciar os homens, mas Rapaz do anunciou céu. finalmente. E aí já começa a discussão pelo baita mercado, né? Que É. olha, Então, ó, não vamos nem se alongar muito no Moji, vamos deixar ele aqui. E ele tá vamos aqui, deixar ele aí. guardadinho pro baita Tá mercado, aí. tá? Tá aqui bonitinho. E a nossa estrela solitária? Eu sou fã do Botafogo, tá? Eu sempre falo isso. Se eu não fosse corintiano, que é impossível, mas em outra vida, caso eu não venha corintiano, eu acho que eu torceria pro Botafogo, cara. Eu tenho muita camisa do Botafogo em casa. Pô, a estrela solitária tem um carisma, tem um molho, também curto demais o Botafogo. E falando de NBB, tem o Emanuel Leite aí, que é um especialista maluco pelo Botafogo. Andei trocando um papo com ele, falou que o projeto do Botafogo deve se manter. Estavam atrás do Léo Figueiró também, é outro nome que disputa o Léo Figueiró, outro time que disputa o Léo Figueiró. Léo Figueiró que fez bons projetos no Botafogo, mas assim, por enquanto não oficializou essa chegada do Léo Figueiró. Léo Figueiró que é bem disputado no mercado. Vamos ver como que o Botafogo vai lidar aí para frente. Por enquanto, não tem muita movimentação, mas deve se manter, que é sempre um assunto importante, principalmente falando desses clubes de futebol, né? Exato. Não, e que bom que deve se manter, é o que a gente tá falando. Espero que todos esses times aí se mantenham. E o nosso Quack, o nosso Pato Basquete? Cara, o nosso Pato Basquete eu vi ontem
que o Edu Marília, né, se despediu da equipe. Então é o reforço que. Reforço, só, perdão, gente. É o anúncio que eu sei que aconteceu. Mas de reforço, também ainda nada, nenhuma movimentação. Mas deve se manter, né? É um projeto sólido no NBB. O Pato. Deve se manter, deve manter uma ideia de projeto igual foi da última temporada, né? Ele mesclando alguns caras mais experientes com bons jovens, né? E bons estrangeiros também. E inclusive o Taylor, que tá ex-Franca, tá amassando na LDB pelo Pato. Tá Eu acho que avançando. tem tudo. Eu acho que tem tudo para ser uma das caras desse Pato no próximo LDB aí. Tem tudo para ganhar uma alta minutagem e fazer uma boa temporada pelo Pato. Pato, que já agora na última temporada, né, o Grigor fez grande temporada pelo Pato e já saltou para o Pinheiros. Imagina o mesmo caminho aí para o Taylor também. Normalmente o Pinheiros realmente sempre rouba esses jogadores, né, que são da base, assim, porque é o que eles mais gostam de fazer. Eu ia te sugerir até, inclusive, dar essa moral pro Taylor colocar o Pato aqui, ó. Só pra gente não ficar preenchendo tudo, o do não se movimentou, porque Pô, senão vai não, ficar com duas linhas, é foda. pô, mas vou falar, o Brasília, que eu lembrei aqui de um movimento do Brasília, que é o Cauã Raimundo, que deve estar indo para Brasília. E é um bom movimento. Subiu, Sobe, subiu. sobe o Brasília para o bom Subiu o Brasil. mercado. Alô, Brasília! Alô, Brasília! Não tem jeito, vai. Tem que subir. Subiu. Dois bons Agora, jovens ali no Brasília, boa mecânica ali, vai dar certo esse Brasília aí, vai fazer um bom mercado. Tô adiantando. vai dar certo, se Deus quiser. Agora, o nosso Pinheiros, ó, credo, finalista aí do NBB, né, na última temporada. E foi muito bem, teve grandes jogadores, mas Cauã Pacheco se despediu, o Sloja se despediu, eles se despediram de todo mundo, na verdade, né? Foi um time inteiro embora. É, o time se E desmantelou. e não anunciaram ninguém, foi o que o João comentou. Eles anunciaram só o Bufá, que não jogou a Oh, última anunciaram o temporada. Gregatti. E o Gregatti fica. Gregatti. Tipo assim, ok, dois bons jogadores, mas, cara, aí, por que que. Ah, João Pedro, por que que você acha que o Pato e o Brasília tem que ficar aqui e o Pinheiros vai ficar aqui? Por uma coisa só. O Pinheiros é finalista do NBB. Então ele tem a obrigação de se movimentar bem no mercado. Os outros times, o normal é que demore mesmo. Mas, cara, o Pinheiros, o que eu tenho para mim é que, beleza, você pode querer ser um ótimo time de base. O Pinheiros, esportivamente falando, em todos os esportes, é talvez o maior clube olímpico do Brasil, sem dúvida. Onde o Pinheiros tem tudo, velho. Tudo que é esporte que você imaginar, o Pinheiros está lá. É bizarro. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, a partir do momento que você chega forte num NBB, vai para uma final, eu acho que você tem que começar a competir de verdade. É sua obrigação, pô. Você tem que tentar contratar uns caras melhores, uns caras que vão tentar te fazer levar lá. E essa bagunça que eles vão fazer com o técnico também, eu não sei se vai dar certo, cara. Cara, essa bagunça do técnico era algo que eu ia comentar, tipo assim, meio maluco. São treinadores de altíssimo nível, tanto o Galvani, como o Sim, Bruno todos. Porto, como o Gustavinho. Temporada passada foi mais ou menos esse rolo aí, a temporada deles. Acabou dando certo, mas confesso que é algo que me deixa com o pé atrás, tá? Também me deixa um pouquinho. Não, não curto muito, não. É, Então, vou deixar aqui o Pinheiros não se movimentou. E eu acho que o Paulistano já pode ir direto junto, né, João? Ah, é os dois times, né? Acho que eles foram por bairro. Os times do Jardim tá tudo por aí, porque olha, o paulistano não se movimentou. Teve a saída do Demetrius também, né? E anunciaram agora o Eran, que particularmente não conheço o trabalho do Eran, mas em questão de jogador foi só despedidas até agora. O Vitinho tá por lá ainda, vale reforçar, o Vitinho tá por lá ainda. Tenho algumas dúvidas se ele começa a jogar o pelo Paulistano ou não, mas ele vai se apresentar ao Franca logo mais, tá bom? Em outubro, né, que o Franca falou que ele se apresenta. É em Ele, outubro, né? Que ele foi chega pro Franca em outubro aí. que o Franca anunciou que ele vai chegar em outubro, então a gente já espera, né? Já era imaginado isso, viu, galera? Porque o paulistano tem.
esse rolê de querer jogar bem os jogos da base, querer ir longe na LDB e tal. Não que os outros Copa times do do Mundo Pinheiros. dos caras, né? Mas é isso. É a Copa do Mundo do Paulistano do Pinheiros é essa. O LBB deles é a LDB. Então, para eles vale muito. E é normal que os melhores jogadores fiquem lá durante esse período. E o Vitinho vai se apresentar ao Franca em outubro. E já falando em César e Franca Basquete, vai deixar ali com o Mogi ou já não vai deixar? Qual que vai ser? Vamos deixar porque tem um bom orçamento, mas já arrisco a dizer que não tá na briga ali do baita. Do Baita Não Mercado. sei Mas se enfim, tá lá. então vamos deixar. Vamos deixar. E o nosso KTO Minas Tênis Clube, o Grande Minas. Por onde O vai? Minas, Eu lembro que a gente tinha conversado com o. Gente, com o Matheus, Matheus. Ele falou que a equipe estava realmente muito parada, que ele não estava gostando, né, da equipe tão parada assim, o que é muito ruim mesmo. Mas que ele esperava alguns jogadores, né? Por exemplo, que gostaria que o Fischer permanecesse e tal. Então, vamos ver o que o Minas pode fazer. cara, houve algumas movimentações após esse vídeo aí, né? E assim, o mercado do Minas até agora, para mim, é bem maluco. Desde a escolha do treinador, já tinha falado sobre isso. O treinador não me agrada, é um cara que estava fora do mercado há algum tempo. E aí agora parece que vai para lá Henrique Coelho, vai ser o armador do Minas, Sim. junto com o Cauê Verzola, tá? Aí, ó. Dois O Wes- ex-francanos aí. o Wesley BH também, né? Deve estar de volta ao Minas em breve. E aí, por enquanto é isso, né? Acho que tem o papo do Elijah Clark, Holloway, mas aí eu não tenho certeza. Pô, então, se esses nomes se confirmarem, aí a gente começa a falar de um bom mercado aqui, não? Elijah Clark, Holloway, aí já começa a subir um pouquinho o patamar. Ou você quer criar uma categoria aqui, ó, no meio dessas duas aqui, de. Agora eu entendi o seu ok, era aqui o Minas, né? O ok, o Minas era um time bem ok. Então, vamos voltar aqui. Ok. E aí eu vou colocar uma cor bem gritante, assim mesmo, porque me irrita isso aqui. Fica tudo com um azulzão aí, ó, homenagem ao Minas, ó. Toma. E aí eu acho que a gente pode descer, então, esses caras para cá. Pode ser? Porque o bom mercado Pode ali, ser. ele vai ter mais ele vai ter mais times ali. Tem o que Vai fazer. ter mais times ali. É, ele vai ter mais times ali. O Osasco. Vamos onde? Não se movimentou, zero se movimentou, não tenho zero informações sobre o Osasco, mas deve se manter, porque ele vai jogar o Paulista aí. Então, o que já é muita coisa, né, pro Osasco, assim, a gente já fica feliz que se mantenha na elite do NBB. O Osasco não foi rebaixado? Nesse NBB aí, que vai ter dois caindo já, né? Porque a gente não falou de um, vai ter rebaixamento, né? Provavelmente. É. Enfim, na teoria, o Osasco foi rebaixado, galera. Mas enfim, como o NBB, vocês sabem que tem algumas exigências, principalmente financeiras, para você poder estar jogando, não pode confirmar aqui. Então, vou colocar aqui o Osasco e não se movimentou. Um que é com certeza que encerrou o projeto é o Rio Claro, né? O Rio Claro encerrou o projeto. Infelizmente também. É outro time de muita tradição que infelizmente encerrou o projeto. E, cara, que tristeza que é isso, mano. De verdade, eu fico muito triste. Porque o Rio Claro fez bons jogos desse NBB, fez uma campanha ok até, honesta. E eu não sei por que tipo, você vê que a torcida, cara, é apaixonada lá, mano. Os caras vão todo jogo no Felipe Caran, estão lá. Tá lotado aquele ginásio, velho. E os caras não param, e é muito da hora o ginásio. Tá apertadinha, mas é aconchegante. Já fui lá, é da hora, é massa. Mas eu acho que o caso de aposta que o Vasco infelizmente se envolveu no início dessa temporada acabou abalando muito as coisas por lá. Apesar que na quadra o time foi bem, mas nos bastidores, assim, no off, eu acho que isso acabou mexendo demais com o time, velho. Com o Rio Claro, né? Você falou, acho que você falou Vasco. Isso, com o Rio Claro. Então, se eu falei É. Vasco, é com o Rio Claro. Então, esse bagulho das apostas realmente mexe muito com o time. E o São José, hein? São José também se movimentou. Que eu vi,
O São José fez bons anúncios. O Sanja. Grande Sanja, né? Tem uma equipe de marketing impressionante, o Sanja. O Sanja sempre vai bem aí nos anúncios, cara. Pô, é engraçado, cara, não vou negar, não. Eu acho muito bom. Eu acho todos muito bons. Tá aqui o Léo Craveiro e o Paulo Scheuer, né? Né, mas, Mas, pô, mas eles devem. boas contratações. Vai anunciar aí o Derek Machado, que estava no Botafogo também. Tem um papo de Jonathan Luz, está indo pro São José. E tem um americano novidade aí que não conheço. E tem um dos americanos que estavam no Pato na última temporada que vai jogar no São José. Não é um time legal E o Odiel, fica lá? desse São José. Não fica. O Tiel não segue lá no O São Odiel vai José. pra onde? Zero Chutinho, vai, informações sobre o chutinho, vai, Adiel. vai, vai, vai. Não, vai. Agora no chutômetro. Desses times aqui, você Putz, deu um time pro Odiel ir. Eu tenho um cara, chute. eu diria que ele vai pro Corinthians. Pô, eu acho impossível. Eu acho que ele vai pro Caxias do Sul. O Odiel. Pô, Vai André. pintar. Vai pintar. Aí é Gente, loucura. palpite, tá? Completo palpite. Chutômetro aqui. Mas beleza. Então, o São José a gente vai colocar no ok, certo? Ok, São José, ok. O Flamengo, não vou nem te perguntar, né? É, Já tá, pô, vai ficar ali. E a Unifacisa, que anunciou a permanência do Pablo, que fez um bom trabalho lá. Unifacisa sempre muito consistente, né, mano? É impressionante. Desde que entrou no NBB, assim, é um time que dá muito trabalho sempre, investe certinho. E eu não duvido que daqui a pouco os caras venham com mais grana para investir, não. Tá aqui, o João Paulo ficou, o Jimmy ficou, o Antônio ficou, o Vini Flores ficou. Tudo Franca Basquete, hein? Tem pô, jeito. tudo Franca Basquete, velho. E temos mais alguns nomes interessantes aí, né, nesse mercado do. Tem o Charlie Cinco também, Franca Basquete. Charles Charlie aí, ó. Cinco vai pintar na Unifacisa. Matheus Bonfim, que fez boa temporada pelo Rio Claro, também vai pintar na Unifacisa. E Pô, vamos tem subir isso o. pra cá? Pode, a Unifacisa tá aí, pô. Gostei do Bom mercado da mercado. Unifacisa. Ah, e tem o Diego Figueiredo também, né? Que teve Bom, São José, jogou bom, Flamengo bom também, Diego aí uma Figueiredo. passagem rápida no Flamengo. Bom Diego Figueiredo. Gosto dele. E eu gosto muito dessa molecada, assim. Pô, a ascensão que o João Paulo teve, cara, foi muito legal. Aqui em Franca ele não Sim, tinha minutagem nenhuma. Nenhuma. E aí ele vai pra Unifacisa, começa a jogar e ele tem uma ascensão meteórica, assim, né? Ele começa a jogar muito bem. não, ele foi muito bem lá na Unifacisa nessa temporada. E gosto do mercado que o Pablo faz essa temporada, porque na última eu acho que ele inventou muito ali nos estrangeiros e tal, pegou uns nomes ali que pode se duvidar um pouco. E nessa temporada ele vai em nomes de confiança, nomes que ele já trabalhou, bons nomes de mercado, que inclusive acabei esquecendo de falar, um do Mateuzinho, ex-Botafogo, também deve pintar na Unifacisa, mais um grande armador aí para Unifacisa. Bom armador, bom armador. É, Aqui, agora vem a treta, né? A batalha do terceiro milênio. A gente veio aqui com Mogi, César Franca Basquete e Flamengo. Pelo clubismo, a gente colocava o Franca no baixo do mercado e acabou o vídeo. Mas, como a gente não é assim, a gente vai ser coerente aqui, né? Vamos lá. Desses três aqui, o César Franca Basquete foi o que pior se movimentou no mercado? Cara, sim, não tenho muito o que discutir. Eu acho que eu acho que assim, tem questão de valores, né? O mercado do Franca, tanto o Mogi como o Flamengo botaram mais dinheiro e, consequentemente, montaram times melhores. O Franca, essa temporada, infelizmente, ficou abaixo de investimento. Os caras chegaram aí para aumentaram coisa de 4, 5 milhões a mais que o Franca. 4, 5 não, mas assim, coisa de 4 milhões a mais do que o Franca costuma mexer com o orçamento do Franca, então infelizmente o Franca ficou atrás, não tem o que discutir. Eu também acho que não tem discussão, apesar de que o time não é ruim, viu, galera? Eu gostei bastante do time. Eu vou deixar o Franca ali mais próximo, né? Porque montou um elenco melhor do que o Bauru e do que o Facisa. Eu gosto bastante
do time que o Franca Basquete montou, se propôs a montar, a volta do Parodi. Cara, eu não sei se você viu isso, mas assim, o tanto de gente que eu vi postando que tava feliz porque o Parodi voltou, vi gente postando que ia voltar aí no Petrocão, porque o Parodi voltou, cara. Tipo, Não ele é é? muito querido aqui, velho. Não é. O Franca não fez longe disso. Longe, longe de falar que o Franca fez um péssimo mercado, fez um bom mercado. E também gostei, o Parodi muito querido, vai voltar com tudo aí. Tem tudo para voltar a estar no seu auge da carreira. E eu vou te falar, quem anotem aí. Eu tô com muita esperança em dois nomes: Reinan e Andrezão. É os dois nomes que eu mais tô botando fé. O Guideodato vai chegar para somar, vai ajudar muito. Mas esses dois, cara, eu tô botando muita fé nos dois, de verdade. Tô Cara, botando fé. são os, digo mais, são os nomes do projeto do futuro do Franca Basquete. Renan e Andrezão tem tudo para Pô, fazer grande temporada e assumir o projeto como foi Lucas Dias e Jorginho um tempo atrás. então, ó, aspas fortes, hein, cara? Anota. Espaços fortes. Anota, anota, anota. E aí aqui a gente vem para a grande final, né? Mogi e Flamengo. O Mogi com os três últimos MVPs do campeonato, né? Basicamente isso. Jorginho, Lucas Dias e Bright. Não tem muito o que discutir, fora as permanências, né? Ficou o Ruivo, ficou o, o Dikembe, trouxe o Von Raidin, trouxe o Fusaro. Então, tipo, a profundidade do elenco também é boa. Só que aí chega o Flamengo com Iago, Alexei, Baralho, Didi, Juan, Luiz Monteiro. Então, assim, é uma grande batalha. E aí, vamos lá. Desses dois aqui, para você, quem se movimentou melhor? Cara, é isso que você falou, o Mogi captou o que tinha de melhor no mercado nacional, foi atrás dos melhores do mercado nacional. Só que o Flamengo foi lá e falou assim: pô, não vou deixar barato. Foi lá e buscou os melhores brasileiros que tinham no mercado internacional. Bizarro. Então, hoje, eu coloco o Flamengo um nível a mais, assim, tá acima do Mogi, pelos nomes. E ainda, essa semana, rolou um papo de Bruno Caboclo. Se Então, acontecer isso, aí é loucura. a minha opinião é a seguinte: para mim, é o Mogi aqui e o Flamengo aqui. Por quê? Porque eu acho que o Mogi conseguiu trazer mais profundidade de elenco com com as suas contratações. Eu realmente acho que o Flamengo vai ter um problema na armação, porque não vai ter bola para todo mundo, cara. Alguém vai ter que ficar no banco. Tipo, é Baralho, é Alexei e é Iago. Algum dos três vai ter que comer uns bons minutos de banco aí. E caso. Só que aí é o meu porém. Hoje, dia 15/7, o Mogi tá ali. Daqui a um tempo, o Flamengo anunciou o Caboclo. Opa, mudou. Aí não tem o que fazer. Aí tem que mudar. Porque, pô, Iago Caboclo e Didi, amigão, fica difícil de competir. Mas, por enquanto, eu colocaria assim. Você se opõe à minha. Você discorda de mim? Se discordar, pode falar, tá? A gente vai Eu brigar sou, aqui. me oponho à sua opinião. Eu achei esse Flamengo absurdamente. Canalha. Velho, o Iago é bizarro. Ou não, sim. São dois caras muito bizarros que vieram. O Iago e o Didi. Dois caras muito bons. O Iago é, pô, gente, pelo amor de Deus. Ele é muito craque. Muito, muito, muito. E, cara, eu vou te Mas, falar, o Juan vinha de uma temporada extremamente absurda. mal antes dele Absurda. se lesionar. Não sei como ele vai voltar, como ele vai retornar. Então, Mas, assim, se retornar naquele mesmo nível que tava, mas você não acha que não, vai ter um problema na armação? Falando na boa, na moral. Vocês não, deixam sim, ele. com certeza. Sim, com Tipo, certeza. É, inclusive inventaram um boato que o Baralho joga na 2. Pô, vai jogar porque vai ser vo- obrigado. é, Mas não perfeito. existe esse Algum dos baralho. dois vai ter que ser obrigado a jogar na dois, pô. Pô, não existe esse baralho na 2 aí. O baralho tá sempre com a bola na mão. Todos os arremessos dele é ele fazendo um step backzinho com a bola na mão e matando bola. Não tem uma bola que ele recebe e chuta, tá ligado? Não, não tem. É diferente, por exemplo, do Jorginho, que já faz isso lá no Mogi.
E, como é que vai jogar Bright e Jorginho? Ah, sim, o Jorginho consegue jogar na 2. E o Jorginho consegue jogar na 5, eu acho, na real, né? Pra mim é o jogador mais completo do Brasil hoje. Sem Então, dúvidas. eu acho que é por isso que eu colocaria o Mogi acima e o Flamengo, enfim. Como a gente não conseguiu chegar em nenhuma conclusão, nós dois, eu vou deixar os dois ali. Não, Mas, não, não. Mas vamos colocar o Mogi no baita mercado, porque tem esse caboclo hipotético, tem esse Gabriel Jaú no Flamengo hipotético aí. Vamos ver se fecha. Se fechar, todos nós concordamos que o pô, Flamengo fez um mercado melhor. e outra coisa, amigão, 3 anos, Lucas Dias Jorginho. três 3 anos. anos. Contrato de 3 anos. Até 2030 esses caras vão estar lá. Então, assim, é bizarro. Porque é um ótimo mercado, conseguiram atrair eles. E eu até falei com o Vitor Sarro e ele falou, cara, é, tem que ser, tinha que ser uma coisa atrativa para eles. E ele comentou assim, porque como vocês falam aí em Franca, dinheiro não compra tradição. De fato, não compra. Mas o dinheiro compra jogadores para você começar a construir uma tradição. E é isso que o Mogi está querendo fazer. Conseguir, né, conquistar seus títulos ali, conseguir chegar longe em NBB, depois BCLA, enfim, chegar longe em onde puder. Então, é por isso que eu colocaria o Mogi ali no baita mercado, mas uma coisa que eu tô na dúvida dos dois times, tá? Do Mogi e do Flamengo. Como vão ser os dois técnicos? Porque os dois técnicos, o Demetrios do Flamengo e o Mogi, o Pena no Mogi, os dois técnicos nunca tiveram um time bom para treinar. Nunca tiveram tantas estrelas na mão, cara. Então, Perfeito. Então, eu quero ver. Porque, beleza, é todo mundo ali bonzinho, todo mundo conhece. Mas todo mundo se conhece. Mas, pô, mano, o cara é estrela, velho. O cara vai querer jogar, os caras querem jogar, entendeu? Os caras querem jogar. Vai ser difícil deles lidarem com isso, não porque os caras são, nossa, um ego, assim. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer vários deles e, assim, todos muito suaves. Mas tem alguns jogadores que eles vão conhecer ali. Por exemplo, acho que o Jorginho Lucas Dias nunca trocaram ideia com o Bright. E não é porque não gosta, não, é porque nunca trocou. Tipo assim, nunca me falaram dele pra mim, então não sei se esses caras vão se bater. Como é que o Baralho vai reagir com o Iago chegando e tomando o lugar dos dois? Que ele vai tomar. É o Iago é titular. A briga é pra ver quem que vai ficar na 2 e quem que vai ser o reserva. pô, não, É eu isso. acho que no Flamengo tem chance maior disso acontecer. E assim, esse Flamengo tem tudo pra ser uma bomba relógio, cara. Porque você pensa no Iago, retornando, acabou de jogar uma Euroliga pela Estrela Vermelha lá e tal. Cara, o Iago vai chutar 30 pontos por jogo, no mínimo, nesse Flamengo aí, tá ligado? Então, tipo assim, Exato. é foda. Não sei o que vai fazer. Vão ter trabalho para controlar esses ânimos aí, para dividir a bola, tanto o Demetrius como o Fernando Pela. Sim. E eu vi muita gente me falando também pessoalmente isso, falando, lembrando daquele primeiro time do Franca, do SESI, que era Leandrinho, Rafa Luz, Jefferson. Falando, cara, o Mogi na minha cabeça, o povo falando, né? Não eu. Tá muito parecido com isso. Contratou todas as estrelas, juntou num time só. Pô, vamos ver o que vai dar. Pode ser que seja. Mas só que aqui em Franca não deu certo. Pode ser que lá dê. E outra coisa, se a recompensa for para o futuro, Franca foi pentacampeão consecutivo do NBB. Então vale a pena esperar. Porque o Franca fez isso 2 vezes. A primeira lá, que foi varrido pelo Bauru, nesse primeiro time do SESI. E aí depois, quando juntou Jorginho, Lucas, David, Scala, aí trouxe todo mundo também. E aí, pô, nessa segunda vez que foi a vez que deu certo, porque antes não tinha dado mesmo, não. Então, tem isso também, é meio maluco, né, pensar nisso. Se junta todo mundo e no final não dá certo. Pode acontecer. Mas é o que você falou. Beleza, não deu certo nessa primeira, mas você seleciona os caras que foram bem ali e monta um time ao redor desses caras, que foi o que o Franca fez ao redor do Lucas Dias, né? E ao retorno em torno de outros, né, na época, porque acabou saindo, mas o Lucas Dias virou a cara desse time do Franca depois.
Você vai montando, você vai vendo quem vai ficando, quem compra o projeto, e vai montando um time ao redor desses caras, e é o que o Mogi deve fazer aí agora no futuro. É o que o Mogi deve fazer. Eu não sei de quanto tempo que é o contrato do Iago, do Didi, se são de 2 anos, se é de 1 ano só. 2 anos. Tanto o Iago e o 2 anos Didi são também? 2 anos no Flamengo. Tá merda, hein, galera. Ah, mas o Ai, diferencial desses contratos é que os dois devem ter cláusula para saída no meio da próxima provavelmente. temporada. Provavelmente. Porque esses dois caras sempre recebem proposta de fora. Seja do Japão, da Austrália, enfim. E a proposta que tem, ó, din-din, muito dinheiro envolvido. Então é isso, galera. Finalizamos a nossa tier list aqui. Mais um bom vídeo aqui com o João. Pô, fiquei feliz de verdade. Era uma ideia que eu tava querendo fazer. E já fica o convite aqui em vídeo para depois falar. E eu vou cortar essa parte do vídeo e vou mandar um para cada um. O Power Rank que eu fiz temporada passada, eu quero fazer, mas eu quero fazer ou em live ou em vídeo mesmo, com todo mundo que participou da última. Todos, todos, todos. Então, pô, Glaucia Santiago, Guilherme Tadeu, Zé Renato Ambrosio, Rose, Pérolas da NBA, que também deu palpite, Coast to Coast, Frank Brugal, não preciso nem confundir. Se ele não tiver aqui, eu mato esse moleque. É, Raikage, Fala Basca, ó, aqui comigo já deu 10. Então, 10 pessoas. E a gente vai fazer funcionar isso aqui. Como? Vamos juntar essas feras, vamos juntar essas feras, vamos dar um jeito e vamos juntar essas feras Vai, aí. vai ter que juntar. Às vezes, se alguém não conseguir participar ali, conseguir mandar um vídeo, pedir pro Condor Basquetebol também mandar naquela época, pedir pro pessoal do Minas mandar. Então, mano, vamos montar o negócio, vamos fazer a parada ficar certinha quando os times já estiverem mais definidos. Provavelmente a gente tenta organizar isso aí para fazer numa umas 2 semanas antes de começar o NBB, que aí os times já vão estar praticamente montados, né? Dá, aí já dá, fica legal. Vai ficar um vídeo bem interessante, vai ficar massa. Então é isso. Todo mundo convidado. E é isso. João, muito obrigado mais uma vez. Mais um videozinho juntos. E é isso, mano. Tamo junto. E daqui a Tamo pouco a junto, meu gente grava irmão. mais. Sempre por aí. Quando tiver, vamos ajeitar essa agenda aí e aproveitar para gravar o máximo de vídeo possível. É isso aí. Vamos agendar a agenda aqui. E agora eu vou lá ajeitar minha janta, porque eu tô com uma fome Tá descomunal. certo? Então, galerinha, tamo junto. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Fazia tempo que não tinha vídeo aqui. E, mano, a gente tá em 650 inscritos aí. Ou, na moral, vamos chegar aí em 1.000 antes do ano acabar, pô. Pelo amor de Deus. Pô, Milzinho. não, que isso, meta longe, meta longe. Vamos chegar Pô, antes, vamos não. chegar antes. É pra ver se, né? Se a galera se inscreve. Então, ó, é de graça, mano. Aqui, ó. Tô sendo mais ousado, tô sendo mais ousado. A abertura do NBB, vamos estar com 1.000 inscritos aqui, tá? É isso. Então é isso. Se Deus quiser, 1.000 inscritos aqui até a abertura do NBB. Então, galera, chega mais e vamos. E ó, promessa é dívida, hein? 1.000 inscritos é cabeça rapada, tá? Não tem dessa não. Então é isso, rapaziada. Valeu. Tamo junto. Um abraço.